Essa é a parte 11 dessa história, então não esquece de deixar o seu like para eu saber que você gosta do meu trabalho. A história continua com o nosso protagonista ficando do lado de fora do carro, enquanto o irmão da Cascavel sentava justamente no assento do motorista, tomando o lugar dele, e o resto se acomodava no banco de trás. Claramente, ele perguntou onde estava o espaço para o dono do carro, já que todos ali já decidiram quais eram seus lugares. Em seguida, ele pergunta para a víbora traiçoeira se Zanson iria ficar na casa dele naquela noite, e comenta o fato de ela ter dito que iria para a casa de sua família, mas aparentemente mudou de ideia. Ela responde que na verdade queria ir com o protagonista, até porque seu namorado estava atordoado e estava um pouco preocupada com ele. Pura mentira. Ela na verdade só queria se aproveitar do protagonista multibilionário em sua frente. Quando ela pergunta para seu namorado se ele gostaria que ela fizesse companhia para ele, a única coisa que ele soube responder foi chamar pelo seu chefe, que era o MC. E no final, ele apenas aceitou que eles fossem para sua casa. Chegando lá, Cascavel ficou impressionada com o pavilhão Kyushu de Rin, e o amigo dele comenta que aquela casa deveria ter custado muito dinheiro. Como esse protagonista é muito humilde, a única coisa que ele disse é que não custou tanto assim quanto ele pensava, apenas cerca de 1 bilhão. Se é uma coisa que não falta nesse cara, é humildade. Após ouvirem isso, ambos ficaram completamente surpresos com o valor daquela residência, e repentinamente o gerente geral que cuidava do pavilhão chega para poder recepcionar seu chefe, dizendo também que algumas coisas tinham acabado de chegar para o churrasco e iria enviá-las exatamente para a residência. Com felicidade, Lin dá um abraço em seu amigo de colégio e comenta que fazia um bom tempo que eles não participavam de um churrasco juntos. Sendo assim, agora que ele já ficou sóbrio novamente, eles iriam partir para uma segunda rodada, e é claro que o cara não iria recusar uma oferta como essa, ainda mais em uma casa como aquela. Depois disso, ele decidiu sair para poder pegar o vinho primeiro, e enquanto ele estava fora, a víbora atacava novamente. Ela perguntava para Zanson qual era do chefe dele, e se ele era um ricaço pouco conhecido. O jovem responde que também ficou surpreso, até porque não fazia ideia que ele tinha toda aquela quantia em dinheiro, ainda mais por agir de forma tão normal na faculdade. Essa anaconda não perde tempo, e diz que por ele ser muito rico, o jovem deveria ficar com ele. Além disso, ele também tinha comentado que daria um carro para o namorado dela, e ele deveria aceitar. Porém, a atitude desse jovem me deixou ainda mais admirado com ele, até porque o cara é um amigo de verdade. Ele respondeu àquela pessoa que não valia nada, dizendo que ele jamais poderia fazer isso, até porque era um presente muito caro de aceitar. Além do mais, ele era o chefe dele, e não o pai dele. Sendo assim, automaticamente ele não era obrigado a cuidar dele. Só isso já foi o bastante para colocar aquele ser descartável tóxico em seu devido lugar. Mas a Naja não desiste fácil e diz que percebeu que seu namorado não conseguia segurar as pontas. Portanto, ela teria que fazer isso sozinha, e de acordo com ela, ela faria com que Lin caísse aos seus pés. Enquanto o churrasco acontecia e eles degustavam, a lacraia disse que iria ir ao banheiro, pois precisava se aliviar um pouco. Prepara que vem bomba, não dá pra esperar nada de bom vindo dessa medusa traiçoeira. E enquanto o nosso protagonista de respeito escolhia um bom vinho para poder degustar, a jararaca chegou em seguida, querendo falar com ele sobre alguma coisa. Basicamente, ela queria tomar um chá, mas brincadeiras à parte, ela comenta que nosso protagonista aparentava estar solteiro agora. Ele já pensou que o cão já ia começar a agir, pensando que provavelmente seria adultério ou roubo. Ele já estava preparado para agir contra as pessoas tóxicas como ela, até porque não era a primeira vez que ele conheceu pessoas assim. Para calar a boca do ser não reciclável, ele mostra uma foto de sua namorada, que por sinal é a mais linda até agora dessa série, sem sombra de dúvidas. Ainda por cima, ele diz que ela era presidente do grupo Sunrisa, que valia cerca de $1 bilhão, e pergunta para Cascavel se ela pensava que tinha alguém melhor em mente. Depois disso, a garota decidiu jogar pesado e perguntou se ele não sentia falta de amantes, dizendo que desde a primeira vez que o viu, ela se apaixonou e quis ficar com ele. Claramente, essa garota não entendeu a situação em que estava ainda, já que decidiu fazer um apelo chamativo como aquele, mas calma que a situação ainda vai piorar mais ainda. Nesse momento, nosso protagonista lutava contra seus instintos, pensando que isso não era um jogo e sim um ataque direto, e se ele não tomasse cuidado, acabaria não tendo onde cair duro. Depois de ver aquela cena, ele disse para a Medusa que o corpo dela não era nada demais, além de um pedaço podre de carne. Portanto, era melhor que ela poupasse seus esforços. A Cascavel, então, não sabia onde pôr a cara depois de receber um elogio tão sincero do nosso protagonista, que ainda complementa em seguida dizendo que ela dava nojo nele. Além de, claro, que aquela víbora não merecia seu irmão, e comenta que a porta que estava atrás dela era a serventia da casa. Sendo assim, era melhor que ela saísse dali imediatamente. Esse sim é um amigo de verdade. A Naja disse para que ele não exagerasse, do contrário, ele ia se arrepender. Mas um cara que tinha tudo ao seu dispor, disse que realmente não sabia do que ele poderia se arrepender, até porque a Cascavel não tinha sequer onde ser enterrada se comparada a ele. Como ela já não tinha mais argumentos para lidar com o nosso protagonista, ela começou a gritar o chamando de pervertido, e quem veio correndo para ver o que estava acontecendo foi justamente o parceiro do nosso protagonista. Assim que o jovem chega, ela diz que tinha ido usar o banheiro e Lin acabou se aproveitando da situação e tentou fazer algo suspeito. Ela pode até não valer nada, mas essa sucuri sabe como fazer uma bela peça de teatro. Porém, como o jovem conhecia seu amigo e irmão, ele disse que isso era impossível de acontecer,
até porque ele não era esse tipo de pessoa, perguntando em seguida se era possível que houvesse um grande mal-entendido, e como resposta, a Nadia pergunta se ele era namorado dela ou não, e se ele estava do lado dela ou não. Pelo visto, a única coisa que a cobra quer é um gado que não dá valor para a própria dignidade para poder ser capacho dela. A garota é tão sem noção que diz que sem 1 bilhão, Lin não poderia se safar dessa, mas seu namorado diz que aquilo era o bastante, além de ela já estar passando dos limites. Lin então pergunta se ela tinha algum tipo de diamante ali com ela, vocês sabem onde, e perguntou quem era ela para poder pedir por tanto dinheiro assim. Essa garota tava querendo levar uma bela surra, de todas as maneiras possíveis pelo visto, e ainda disse para o MC tomar cuidado com suas palavras, até porque se ela publicasse isso na rede social vizinha, daria ruim para ele. Mas ele responde como um ser superior, dizendo que desde o início ele não tocou em nenhuma parte do corpo dela, e perguntou se ela pensava mesmo que em uma casa como aquela não tinha nenhum sistema de segurança. Sem saber o que fazer agora, a nojenta decidiu apelar para seu namorado, pedindo para que ele falasse alguma coisa também, mas ele simplesmente virou de costas para o ser desprezível como ela. Nesse momento, ela perguntou se ele não amava mais ela, e ele simplesmente responde que ela tinha feito uma coisa lamentável, e ainda assim ela tinha a audácia de dirigir a palavra a ele. Depois desse show todo, o protagonista disse que a porta estava atrás da nojenta, portanto era melhor que ela saísse enquanto ele estava de bom humor. E assim, a vareta humana saiu correndo, sem saber o que fazer após passar tamanha vergonha, e ainda ter perdido o namorado também. Após ver que seu amigo passou por uma situação bem complicada, ele perguntava se estava tudo bem com ele, além de se desculpar também. Como resposta, o jovem que teve seu coração partido disse que não tinha o porquê de ele estar se desculpando, mas sim que ele na verdade deveria agradecê-lo pelo que ele fez, até porque se não fosse aquilo, provavelmente ele jamais teria descoberto a verdadeira personalidade daquela cobra envenenada, e poderia ter ficado sozinho algum dia quando ela tirasse tudo que ele tivesse conquistado. O protagonista então disse que ficava feliz que ele pensava daquela maneira, e que tinha algo que ele gostaria de falar com ele. Enquanto eles degustavam de um belo churrasco asiático, o jovem disse que se ele quisesse perguntar alguma coisa, era só dizer, e o MC pergunta se ele sabia alguma coisa sobre a empresa Cisco. Ele responde que eles fizeram recentemente um grande avanço na programação terminal de chips, e o chefe dele disse que ele deveria assumir esse projeto. Quando o protagonista pergunta quem foi que ele tinha entrado em contato daquela vez, ele responde que era o gerente Yang Hong-gil, mas de acordo com ele, as ainda são de responsabilidade do vice-presidente Yoon Ji-min, e pergunta para o protagonista o motivo de ele estar perguntando aquelas coisas, e se ele tinha algum interesse no setor. Porém, ele responde que estava apenas curioso sobre uma coisa, e que não era nada demais. Em seguida, ele diz ao seu amigo que ele não poderia ficar sem o carro, portanto era melhor que ele ficasse com aquele. Esse é um amigo humilde, não deixou o dinheiro subir a cabeça, mas ainda assim, dar um carro eu acho que já é um pouco demais. O jovem decidiu recusar gentilmente a oferta de Lin, dizendo que não poderia se dar ao luxo de aceitar um carro tão caro assim, e ele apenas disse para que ele pegasse logo a chave do veículo. Depois disso, ele comenta que sabia que o protagonista queria que ele trabalhasse com ele, porém ele ainda queria tentar se virar um pouco sozinho, e caso ele não conseguisse mais, aí sim Lin poderia ajudá-lo um pouco. Depois de ver que ele realmente era um amigo de verdade, independente do que aconteça, eles decidiram brindar para comemorar o reencontro deles, mas o protagonista disse que não deixaria ir para casa até que ele estivesse completamente fora de si, só assim para finalizar a noite de maneira certa, ainda mais depois de tanto tempo sem se ver. Na manhã do dia seguinte, seu amigo tinha deixado um prato de café da manhã para ele, e tinha uma mensagem que ele ainda tinha trabalho para fazer, portanto estava indo antes dele. Ao ver aquilo, ele pensou que também precisava ir, porém durante seu café da manhã ele recebeu um pedido repentino, onde a única mensagem que descrevia o pedido era sobre uma redação de ensaios, deixando ele completamente sem saber o que estava acontecendo na verdade. Depois disso, ele decidiu ligar para a pessoa que fez o pedido, e comenta que ele era apenas um entregador, e pergunta se ela tinha certeza que gostaria de escrever sobre ele, até porque se ela cometer um erro em um assunto tão importante assim, isso afetaria sua nota de graduação sem sombra de dúvidas. No entanto, a jovem responde que ele tinha entendido errado, e que na verdade era apenas para ele ajudá-la a inserir o trabalho dela no computador, porém ela estava com um pouco de pressa, então pediu para que ele fosse até o endereço dela assim que ele pudesse, e logo que ela disse isso, ele já estava com o pé na porta do seu carro para poder ir até o local. Temos então um corte para uma cena em uma escola de engenharia marítima, e vemos um rapaz com boa pinta com um buquê de flores, que aparentemente estava prestes a se confessar para uma garota ou algo assim. Por falar na garota, logo ela aparece, e ela se chama Jin Kiao. O garoto então começa a se declarar, dizendo que em breve seria sua formatura e portanto esperava que ela fosse sua namorada. Ele diz para ela que daquele momento em diante, o assento passageiro do carro dele somente pertenceria a ela e a mais ninguém. Logo que ele mostrou uma aliança com um solitário para a garota, os olhos dela se encheram de lágrimas, e quando ela estava prestes a dizer sim, o protagonista aparece roubando toda a cena, além de fazer o buquê dele voar longe também. Ele então pergunta para os jovens onde era o prédio principal daquela escola, e a garota rapidamente mudou completamente de personalidade, dizendo que bastava ele seguir o portão da escola e entrasse, e era o prédio mais estruturado. Assim que ele saiu dali, ele agradeceu a jovem garota pela informação recente dada, e o jovem perguntou novamente se ela aceitava ser namorada dele, porém com um olhar completamente snob, ela disse que se recusava a fazer isso, mas ele comenta que pensava que ela iria dizer sim
assim recentemente e perguntou por que de ela ter mudado de ideia agora. E ela apenas respondeu que o carro dele não era bom bastante para ela, e aquele carro que o protagonista estava era a escolha final dela, como se ela tivesse capacidade para escolher alguma coisa assim, já que ela era mais dura do que o próprio cara que gostava dela, já que nem carro ela tinha pelo visto. Se eu fosse esse cara, eu simplesmente fingiria que essa escola interesseira não existia mais e seguiria minha vida feliz. Em uma das salas de informática ou algo assim, vemos uma garota chamada Liu Wei, que não conseguia fazer alguma coisa e já estava desistindo também. A garota estava tão cansada que os dedos dela estavam dormentes. É assim que eu me sinto quando eu termino de escrever meus roteiros para os meus vídeos. E a amiga dela responde que não teve outra opção a não ser comprar uma versão impressa do jornal com as pequenas despesas dela, pedindo em seguida para que sua amiga aguentasse um pouco mais, e logo o rapaz das entregas chegaria ali para poder ajudar elas. E por sinal, essa garota se chama Zhao Weiran. Por falar no protagonista, não demorou para que ele chegasse até o local e perguntava quem era a senhorita Zhao, dizendo ser o garoto das entregas. Logo que ele chegou, ela disse para que ele se sentasse ali, pois eles iriam começar a trabalhar em breve. Ela comenta que achava que conseguia terminar aquele processo em 4 horas, e ele podia ter certeza de que ela iria pagar pelas horas extras que ele fizesse. No entanto, assim que ele checou o trabalho das garotas, percebeu que tinha um monte de erros no trabalho, e comenta que se elas entregassem algo assim, era capaz de que elas nem conseguissem se formar. Porém, a garota perguntou como aquilo era possível, sendo que ele tinha sido vendido para ela pelo seu colega de classe, que também tinha estudado física e, por sinal, se saiu muito bem. Claramente, ele achou suspeito o que aconteceu, até porque o cara vendeu algo de qualidade péssima e tenta explicar para a garota o que tinha de errado naquele trabalho, perguntando se ela agora entendia o que ele quis dizer. Sem saber o que fazer agora, ela perguntava o que deveria fazer nesse momento, e ele responde que tinha um novo argumento que poderia ser bom para aquele tópico. Basicamente, ela usaria o demônio de Maxwell para a segunda possibilidade de fazer algo que eu não entendi direito. Esses negócios técnicos não é pra mim. E por falar nisso, nem mesmo a garota entendeu o que ele tinha acabado de dizer. Que bom que eu não tô sozinho nessa. Depois disso, ele começou a pensar em um jeito de desenhar aquilo em um papel, já que as garotas não estavam entendendo nada pelo visto. E enquanto a jovem senhorita tentava entender o que o MC dizia, a garota atrás dela pensava que era incrível um entregador saber falar perfeitamente sobre assuntos relacionados a leis termodinâmicas. Já completamente perdida e sem entender nada, a garota loira apenas pedia para que ele falasse um pouco mais devagar, mas aparentemente ele já tinha repetido várias vezes e ela permanecia sem entender nada ainda. Como ele não tinha outra alternativa a não ser ele mesmo reescrever o trabalho, ele simplesmente começou a escrever uma cópia para elas. E nos pensamentos dela, ela se perguntava se era isso que as pessoas queriam dizer com a frase "o melhor dos melhores". 2 horas depois, o trabalho estava concluído e ele disse para que ela levasse aquilo para o professor dela e não teria problema algum. Porém, como sempre tem que ter um abençoado para atrasar a vida das pessoas, dessa vez não foi diferente e não demorou para que o invejoso dessa vez aparecesse, dizendo ser um absurdo tudo aquilo. Ela então pergunta se ele tinha problema de cabeça para estar gritando e pergunta o que o invejoso estava fazendo ali, já que ele tinha um compromisso. A Square então diz que como foi o protagonista quem escreveu o trabalho dela, isso era um absurdo, e se ela se atrevesse a levar isso para o professor, certamente ela seria repreendida. A amiga dela então, com medo de que algo pudesse dar errado também, comenta que ele era apenas o garoto das entregas, e para evitar que algo desse errado, elas não poderiam simplesmente confiar nele. Lee então sugeriu que elas levassem isso primeiro para o professor, para que assim ele fizesse uma revisão, até porque eles não tinham muito tempo para perder discutindo sobre o assunto, e assim a garota loira fez, indo até o professor para que pudesse mostrar seu trabalho. Já na sala dos professores, ela chama pelo orientador para que ele assim avaliasse sua redação. Como aparentemente ela já estava bem atrasada a entregar seu relatório, o velho perguntou se ela realmente estava querendo se formar. Como desculpas, ela disse que queria que sua redação ficasse a melhor possível, e por isso demorou um pouco para terminar ela. O velho, ao dar uma boa olhada na redação da garota, acabou ficando tanto quanto surpreso por causa de um trabalho como aquele. Sendo assim, ele perguntou para ela se foi realmente ela que tinha escrito aquilo. Todos sabemos que não foi, mas a guria ainda assim disse que tinha sido ela quem escreveu. O velho percebeu que não tinha como ela ter escrito uma redação como aquela, até porque com o nível atual dela, com certeza isso era algo que ela não seria capaz de fazer. Coitada da garota. Dessa vez, quem ficou surpresa foi a loirinha, e perguntou o que isso significava para seu orientador. A escolha de antes, já querendo atrapalhar ainda mais a vida da garota, comenta que quem tinha escrito aquela redação foi justamente nosso protagonista. Nos pensamentos dele, ele estava achando que o professor tinha feito aquela cara porque a redação estava horrível, e agora queria ver como Kirin iria se safar dessa situação. Em seguida, o professor pergunta que tipo de pessoa era o protagonista, e se foi realmente ele quem escreveu aquilo. Para completar ainda mais, o ser inutilizável disse que aquele cara era sequer aluno daquela escola, e era apenas um garoto de entregas. De acordo com o estrume da sociedade, o protagonista queria apenas ganhar dinheiro da maneira que ele pudesse, e por isso enganou a garota de antes. O velho, ao ouvir isso, acabou dando um belo tapa em cima da mesa, que fez com que a garota loira ficasse com muito medo do que estaria por vir, e começou a pedir desculpas pelo erro que ela tinha cometido. Porém, para surpresa dela e de todos no local, o velho na verdade estava completamente impressionado com aquela redação, dizendo que aquele trabalho estava incrível. É assim que a gente acaba com as fantasias de pessoas tóxicas, e já deu pra ver que todos ali ficaram sem entender completamente nada do que estava acontecendo.
comum. Para explicar um pouco melhor, o professor disse que nem mesmo tinha muitos professores naquela escola que poderiam fazer um trabalho tão bem feito como aquele. Quando uma professora ouviu o que ele disse, perguntou se ele estava se referindo a uma redação de alto nível, e o velho responde que sim, dizendo em seguida para que a professora pegasse e desse uma olhada por ela mesma, caso não acreditasse nele. Enquanto os professores e as alunas focavam sua atenção apenas no trabalho que o protagonista escreveu, vemos o ser descartável de antes de escanteio, sem saber como agir com aquela reação dos professores. Para acabar ainda mais com a escória de antes, a professora disse que aquele trabalho certamente poderia ser enviado para uma revista científica, e o professor não sabia fazer mais nada além de chamar nosso protagonista de gênio. Como Lin é um rapaz completamente humilde e esbanja a humildade por onde ele passa, ele apenas agradeceu pelos elogios dos professores e disse que aquilo era apenas uma redação comum, e não era tão impressionante quanto eles diziam ser. E pela cara que o estrume da sociedade fez, já deu pra ver que ele não gostou nada do MC ter se saído bem naquela situação. Depois dos elogios recebidos, ele decidiu deixar seu cartão com eles para caso precisassem de alguma coisa, e o professor desejava ter uma nova oportunidade de trocar algumas ideias com o nosso protagonista no futuro. Como agora não havia mais nada para fazer ali, ele simplesmente decidiu deixá-los à vontade. A garota loira de antes então comenta que gostaria de conversar com ele, caso ela tivesse alguma dúvida sobre física novamente no futuro, e ele apenas responde dizendo que faria isso quando ele estivesse livre, e por fim se despede deles. O ser invejoso e desprezível de antes pergunta pra garota o porquê de ela estar agindo daquela maneira, até porque ele pensava que o protagonista era apenas um garoto de entregas que tinha um pouco de conhecimento sobre física, e ela colocou a escória em seu devido lugar, dizendo que ele estava apenas com inveja, até porque além do protagonista ser mais inteligente do que ele era muito mais bonito também. Voltando para Lin, ele acabou recebendo uma ligação de algum funcionário, que dizia que tinha acontecido um problema com a litografia. Quando ele pergunta o que aconteceu, a pessoa responde que o contrato e o depósito tinham sido negados. Porém, naquela manhã, o chefe da empresa de litografia disse que o instituto deles tinha problemas de crédito internacional, e por isso rejeitou o pedido deles. Ao ouvir isso, Lin acabou ficando sem entender muito bem esse problema que a pessoa tinha dito, e a pessoa no telefone comenta que talvez possa ter alguém tentando sabotar o contrato deles. O MC então reconhece que ninguém além da Cisco poderia querer fazer algo como aquilo. Sendo assim, ele decidiu abortar a questão das máquinas de litografia por enquanto. Iria levar um tempo até que chegasse até a casa da pessoa que fez a ligação. Portanto, era para ela ir ajudando outra pessoa no desenvolvimento do novo sistema até que ele chegasse. E nos pensamentos dele, vemos que pelo visto ele não era o único ao perceber o papel dos chips. Portanto, ainda tinha muito que ser explorado por ali. Assim que ele chega no pavilhão onde usou, ele recebeu um novo pedido em seu aplicativo, e na mensagem apenas dizia para ele retirar algo, porém não especificava o que necessariamente. Novamente, ele fez uma ligação para saber do que se tratava, e a pessoa disse que era para que ele buscasse uma estante, portanto era para ele ser rápido com isso. Sempre tem que ter um ser humano que não se importa com os outros, e dessa vez não foi diferente também. Lin até tenta ir contra, dizendo que as estantes eram grandes demais e portanto era melhor que ele contratasse uma van para poder fazer isso. Porém a pessoa no telefone disse que iria pagar 100 libras, e o aluguel da van custava no mínimo 200 dólares. Portanto, se ele não fosse buscar, ele faria uma reclamação sobre nosso protagonista. Assim que eles desligaram o telefone, ele acabou recebendo uma mensagem repentina, e na mensagem dizia que, tendo em vista o desempenho recente dele, eles suspenderiam temporariamente o status de entregador dele, e ele deveria se apresentar em uma unidade específica às 9 da manhã do dia seguinte, para que assim ele pudesse receber um treinamento de negócios e se juntar novamente à equipe depois de passar na avaliação. Isso acabou fazendo com que ele ficasse sem palavras com aquilo, até porque era a segunda vez que algo semelhante assim acontecia com ele, e praticamente sem motivo algum para isso. Depois disso, o amigo dele apareceu novamente, e Lin perguntou sobre o que ele conversou quando se reuniu com a outra parte. Aparentemente, depois de estudar as opções específicas de entrega, a outra parte disse que o contrato pode ser assinado primeiro, mas a entrega teria que esperar um pouco. Quando ele se sentou um pouco para pensar melhor no assunto, ele percebeu que a Cisco já estava assumindo o controle da patente, e estava tentando fazer com que ele parecesse um imitador quando ele lançara o programa 1.0. Em seguida, ele perguntou se o jovem sabia o valor que o pedido que ele assinou tinha, e se ele também sabia quando que o segundo lote de pedido seria entregue. Ele responde que o valor era de 130 milhões, e a previsão de entrega era de aproximadamente 3 meses. Ao ouvir isso, percebeu que 3 meses seria o suficiente para ele colocar sua jogada em ação. Depois disso, o MC pergunta para seu amigo se ele estava com fome, e se gostaria de pedir algo para comer na viagem. Porém, ele responde que não, mas ainda assim gostaria de pedir algo emprestado para ele. Lin, pensando que o jovem iria pedir as chaves do carro, ele diz onde estavam as chaves, e fala que tinha um carro esportivo na garagem. Mas para a surpresa do protagonista, o amigo dele estava se referindo a um PlayStation 5 que ele tinha visto no escritório dele, e pergunta se poderia pegá-lo emprestado. Ao ver que o jovem estava interessado em outras coisas, Lin disse para que ele ficasse à vontade, porém perguntou se ele não gostaria de andar em um carro esportivo e ter um encontro duplo. Como resposta, o jovem disse que não e agradecia por isso, mas ele preferia gastar seu tempo jogando, até porque a experiência recente dele com relacionamentos pelo visto deve ter criado algum tipo de trauma em cima dele. Nesse momento, temos um corte para o edifício Lin, e vemos a amiga da divina dama organizando as coisas por ali, antes que eles de fato pudessem começar a funcionar. A garota então agradece por ele ter comprado tanta comida deliciosa para que eles pudessem degustar, e ele perguntou onde estava
apresentava o outro rapaz para que assim eles pudessem fazer uma reunião juntos. Ela responde dizendo que o outro rapaz estava no escritório dele, portanto eles poderiam subir para fazer a reunião. Já no escritório, o jovem perguntava se o protagonista tinha alguma tarefa específica para eles, e ele disse que ele precisava que eles se disfarçassem de clientes e fossem até a Cisco para ajudar ele com o negócio. Basicamente, ele queria comprar 1 bilhão de chips terminais. Sem entender o que estava acontecendo, a garota perguntou o porquê do disfarce, apesar de entender a parte dos negócios. Eu estou me referindo aos personagens com apelidos porque eu sempre me esqueço desses nomes coreanos ou chineses. Lee então responde que na verdade não queria comprar os produtos da Cisco e que eles iriam apenas fingir. Empolgada com a situação, a garota perguntou se a Cisco ofendeu ele de alguma maneira, e ele diz que ofender é apenas um apelido. Era mais como se eles tivessem subido na cabeça dele e defecado em cima dela. Isso fez com que ela ficasse ainda mais empolgada e disse que eles não poderiam simplesmente deixar isso passar. O jovem ao seu lado comenta que talvez isso poderia não dar certo, até porque para um projeto dessa magnitude, o outro lado certamente avaliaria as credenciais e a reputação da empresa deles. Portanto, mesmo que ele tente encontrar uma empresa aleatória para pedir emprestado, ele estaria exposto. Com esse comentário, o protagonista se lembrou que tinha blá blá para poder fazer isso, e o jovem comenta que com certeza o tamanho da empresa blá blá era bom, porém se perguntava o porquê eles cooperariam com eles. Ele então responde que na verdade possuía cerca de 20% das ações da blá blá, portanto não teria problema algum com um acordo temporário entre dois cargos executivos. Depois de ouvirem o que seu chefe tinha dito, já deu para ver que eles ficaram sem palavras, mas logo a garota soltou um comentário de brincadeira com um fundo de verdade, dizendo que gostaria que seu chefe adotasse ela. Depois disso, ele deixou seu cartão com eles, e basicamente aquelas eram as chaves reservas da casa dele, portanto era para eles irem até lá e pegar um carro melhor, até porque não podia se falar de negócios sem estar preparado para isso adequadamente. Como ela não sabia onde ficava a casa do protagonista, ela perguntou onde estava localizada a sua residência, e ele responde com simplicidade, dizendo que ficava no pavilhão Kyushu, que era só o pavilhão mais caro da cidade inteira que eles estavam. Antes que eles pudessem continuar, eles pediram para que Nin fosse na frente, até porque precisavam de um tempo ainda para poder digerir toda aquela informação por um tempo. Finalmente Lin chegou ao edifício comercial, e pelo visto parecia que tinha muitas pessoas ali que precisavam de treinamento. A assistente administrativa do departamento de operações aparece em seguida, dizendo que todos estavam ali para o teste de treinamento. Sendo assim, era para que eles seguissem ela, pois iriam subir até o local onde o treinamento aconteceria. Já no local, com todos os alunos sentados em seus devidos lugares, ela apresentou o diretor de operações, e ele seria um instrutor de treinamento deles. Ao ver que o protagonista estava em um local sem uniforme, perguntou se ele estava ali para um concurso de beleza vestido daquela maneira, mas ele responde que se fosse um concurso de beleza, ele estaria usando algo melhor, tanto que o diretor de operações sequer poderia competir com ele. A Cascavel então disse para que ele tomasse cuidado com seu linguajar, até porque aquele não era o local para ser ignorante. Após isso, o diretor disse que cada um deles ali pagaria uma indenização de 3.000 yuans e ficariam ali por 3 horas para refletir, e só então ele desbloquearia os privilégios deles. As pessoas começaram a comentar entre si e alguns não estavam de acordo pelo visto com aquela taxa de que ele tinha mencionado. O Instrumidiantes apenas disse para que eles então pagassem suas taxas. Do contrário, que não quisesse pagar, bastava sair naquele exato momento. Lin, revoltado com a situação, diz que aquilo era um pouco exagerado da parte deles, e o diretor pergunta do que ele estava falando, até porque eles estavam apenas seguindo as regras e se ele não pudesse pagar, bastava que ele saísse dali. Sendo assim, ele decidiu fazer isso mesmo, e disse que não se importava com aquele lugar. Mas antes de sair, ele comenta que por algum acaso ele gravou exatamente o que eles acabaram de dizer, e iria postar isso na internet para que assim todos vejam quem eles realmente são, deixando tanto o Strume quanto a Cascavel surpresos por ele ter feito algo assim, ainda mais sem que eles pudessem de fato perceber isso acontecendo. Se você quer ver a continuação dessa obra, eu peço que você deixe seu like para mostrar que apoia o meu trabalho. É sempre uma honra e privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.